Nos últimos meses, temos visto os brasileiros, em especial os paulistanos, colocando baldes para enchê-los antes do banho até que a água esquente, padarias e restaurantes servindo seus clientes apenas com embalagens descartáveis e, quem mora em casa, reaproveitando a água da chuva, que se acumula nos telhados. A crise da água está fazendo com que os paulistanos se reinventem como nunca. Na casa do Reinaldo, no centro da capital paulista, por exemplo, faltou água durante alguns dias. Vamos ver melhor essa história na reportagem de Juliana Gasparetto. O estado de São Paulo vem enfrentando, nos últimos meses, a pior crise hídrica de todos os tempos. Para evitar racionamentos que prejudicariam ainda mais a população, o governo teve que adotar medidas emergenciais, como cortar a água em residências durante alguns períodos do dia. É o caso do produtor Reinaldo Alves, que mora na região central de São Paulo, uma das mais afetadas por essas medidas. No começo da crise hídrica, o condomínio de Reinaldo, localizado na Rua Barra Funda, e outros prédios próximos foram avisados de que a pressão da água enviada para as caixas d'água seria diminuída, fazendo com que os moradores buscassem alternativas criativas. E aí a gente criou, pelo menos aqui, o rodízio de máquinas de lavar, que a gente, cada dia, um apartamento lava roupa. O meu dia de lavar é na quarta-feira, né? E fazendo isso, e mais uns contatos feitos com a Sabesp, parece que pelo menos o problema do abastecimento aqui no condomínio ele foi resolvido, né? Com simples hábitos, né, dos moradores de reaproveitar a água da máquina, né? Todo mundo teve que se adaptar. De acordo com o produtor, durante meses era comum a água só ser liberada no período da tarde. E todo dia não tinha água, a gente não tinha pressão, agora parece que a caixa está enchendo, então há pelo menos 2 semanas a gente não tem esse problema de faltar água mais. Felizmente, com o aumento das chuvas nos meses de fevereiro e março, o nível do Cantareira, reservatório que atualmente abastece 6,2 milhões de pessoas na capital paulista, alcançou 14,6% de sua capacidade, que chegou a ficar com apenas 3,5% no final de 2014. Mas uma coisa é certa, não podemos parar de economizar. E para falar um pouco a respeito desse assunto, o Papo.com conversa hoje com o conselheiro da ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Nivaldo Rodrigues, que vai responder algumas questões, é claro, sobre a crise hídrica que está mudando os hábitos de quem um dia já foi acostumado a gastar água como se não houvesse amanhã. Bom dia, Nivaldo, tudo bem? Bom dia, Paulo, um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença. E, bom, realmente a gente viu que a situação é mais complicada do que se pensava. Quando a crise eclodiu, muita gente apontou os dedos para o governo federal, para o governo estadual ou até para a Sabesp. Afinal, quem você responsabilizaria pelo atual cenário que a gente está vivendo aqui em São Paulo hoje em dia? Bom, Paulo, eu sou engenheiro civil e na engenharia nós trabalhamos sempre com fatos e dados. E no saneamento, para o abastecimento, não é diferente. Para se ter ideia, as séries históricas registradas em 2013 e 2014 representam a pluviometria, as chuvas que ocorreram em 2013 e 2014, representam menos da metade da mínima já registrada em toda a nossa história. Então as obras, os gestores das concessionárias também são gestores públicos também, fazem gestão do dinheiro público. Então implementar obras contingenciais a uma crise como essa, que com históricos menores que 50% da mínima já registrada, hoje estariam respondendo, se tivessem feito obras para conter uma crise dessa, estariam respondendo por outras questões, como se não tivesse tido a crise, estariam respondendo por que se fez obras sem a efetiva necessidade. Então, todas as obras elas são feitas com base em fatos históricos, e as séries históricas já registradas no passado não remetiam para uma crise hídrica como essa. Mas, quando a crise novamente eclodiu, muitas notícias foram noticiadas de anos atrás, por exemplo, uma notícia da Folha de São Paulo de 2003, dizendo que aqui em São Paulo a oferta de água só duraria até 2010. Se de fato as autoridades sabiam, por que nenhuma medida efetiva foi tomada? Nós vivemos numa megalópole, uma concentração populacional muito grande, mas principalmente previsões climáticas, às vezes elas não, principalmente a de médio e longo prazo, elas não têm aquela precisão que possam justificar determinados investimentos. Então, quando se vê, claro, existe uma possibilidade, um risco de desabastecimento, você vê o crescimento populacional, em contrapartida fazendo um jogo com a disponibilidade hídrica que se tem,
Claro que remeter para uma necessidade de investimentos, mas com a base pluviométrica, com os históricos pluviométricos que se tinha até 2013, não requeria toda essa gama de investimentos que aconteceu de 2013 para frente. E a ABS, como uma ONG que visa a melhoria da qualidade de vida da população, o que tem feito para tentar mitigar os efeitos dessa crise? Vejo muito a importância da ABS, ela congrega profissionais multidisciplinares, então tem profissionais do nível técnico, profissionais acadêmicos, de concessionárias, da sociedade, todos debatendo em prol do saneamento. Todos nós militamos em prol do saneamento. E com isso tem sido muito importante, a ABS tem se posicionado perante a sociedade, trazendo diversos pontos de vista, de forma a esclarecer para a população, para a sociedade de modo geral, a real situação, tem fomentado seminários, tem feito seminários, fomentado debates. Recentemente tivemos um seminário com a participação de vários especialistas, com a participação aberta inclusive para a sociedade, onde o assunto crise hídrica foi amplamente discutido, amplamente difundido, cenários externos também ao nosso país, do exterior, questões que estão acontecendo, que a crise hídrica não é um problema só correlato ao Brasil, existe também em vários outros países que medidas que eles tomaram. Então a ABS tem esse papel de esclarecer para a população, congregando vários especialistas, de forma que todos tenham a real noção do que está acontecendo. E você acha que a política de aplicar multas para quem usa mais do que o necessário, que a Sabesp tem utilizado ultimamente, está sendo efetiva? Essa política ela é bastante comum também em outros países que sofrem também com a escassez hídrica. Na Califórnia ela é bastante comum, na Inglaterra, dependendo, mesmo sendo um país muito chuvoso, quando a Inglaterra, por exemplo, ela tem reservatórios menores, até por ter uma carga de chuva muito grande, mas quando tem como ocorreu em 2013, começou a ter seca na Inglaterra, automaticamente eles já disparam o gatilho com multas, né? Eu correlaciono a questão das multas, a multa efetivamente para o consumo é para o excesso de consumo, né? Similar a uma multa de velocidade, você está numa estrada, se você exceder o teu limite de velocidade, você é multado. E não foi limitado, eu vejo como uma medida eficaz, porque não foi a primeira medida a ser tomada. Ela foi, primeiro buscou-se o bônus, onde você conseguiu abranger uma população muito maior, quase que 80% da população acabou sendo beneficiada com o bônus, e num passo seguinte veio a questão do ônus, a multa, para quem excedia a sua própria média de consumo. Não foi assim, Paula, você tem tantos litros para consumir. Não, Paula, você consome em média tantos litros, se você excedesse essa sua média, você vai pagar. Seria mais para aqueles que efetivamente não tiveram a consciência, digamos assim, no momento que nós estamos vivendo, onde a ação individual ela reflete num bem comum. Agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco o Nivaldo vai responder uma pergunta de um telespectador. Até já! O Papo.com está de volta, hoje com o Nivaldo Rodrigues, conselheiro da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nivaldo, agora nós temos a pergunta de um telespectador. É do Rafael Simão, que pergunta a você. O volume morto foi usado várias vezes. Usar água desse volume tem impactos na qualidade da água e, por consequência, na saúde pública? Impacto algum, Paula. Foi utilizado, infelizmente, um jargão de engenharia que associou essa questão de volume morto à qualidade efetivamente da água. Na verdade, volume morto é porque na engenharia era um volume que estava abaixo do nível de captação. Mas não é que essa água ela tenha propriedades diferentes da água que já era utilizada. Ela só estava abaixo, ela precisava de um novo sistema de bombeamento para poder ser utilizada. E não tem problema algum quanto à qualidade dessa água. As concessionárias, a Sabesp no caso, monitora toda a qualidade da água que é tanto tratada quanto depois que é disponibilizada para a população. Então não tem problema algum, foi apenas digamos assim, um jargão de engenharia comum dos próprios engenheiros que tinham dificuldade porque não é um fundo de piscina, né, os mananciais, onde você precisaria de um sistema de recalque. E esse ponto de captação ele estava abaixo
do nível normal, então precisavam de bombas para poder captá-lo. Mas a água é da mesma qualidade que já era disponibilizada anteriormente. E agora que as chuvas estão aparecendo aqui em São Paulo já com alguma frequência, você diria que o risco de racionamento está realmente extinto? As probabilidades são muito pequenas de haver racionamento, porque está tendo, graças a Deus, tivemos um período hidrológico desses últimos 2 meses fevereiro acima da média e março está indo muito bem. E esperamos que não tenha necessidade, pelo menos o que se projeta é que não haja risco, não haja necessidade de racionamento para a nossa cidade, mas não podemos relaxar. Nós, como consumidores, nós, como sociedade, não podemos relaxar com os nossos consumos e as concessionárias também têm que manter o que estão fazendo, não só em São Paulo, mas em todo o Sudeste. Das medidas que você tem visto por aí, dos cidadãos em geral, para economizar água, qual foi a mais inusitada, a mais criativa que você acha que tem que ser copiada por todos? A gente viu bastante engenhosidade do povo brasileiro nesse momento de crise, né? Alguns chamaram muito a atenção. Alguns que utilizaram a própria saída da torneira, o ralo da torneira para abastecer a caixa acoplada da descarga. Mas uma que me chamou bastante atenção do ponto de vista de eficiência é a reutilização da água da máquina de lavar. Porque todos utilizam, a grande maioria da população utiliza a máquina de lavar e era uma água que era jogada fora sem você poder muito bem utilizar para outros fins e tem um impacto direto na conta, no consumo efetivo da população. Pelo menos a gente observou nas pessoas que conseguiram chegar ao bônus, uma das principais ações, uma ação simples, foi a reutilização da água da máquina de lavar. Porque está ali, muito próximo, o que já era despejada, você pode usar para lavar um quintal, para outros fins. Falando em bônus para quem economiza, a gente sabe que teve um imbróglio até que fosse implantada de fato a aplicação de multa para quem desperdiça água. Você acha que o que é mais efetivo? A multa para quem desperdiça ou o bônus para quem economiza? Ou é a junção dos dois juntos que dá um resultado? Acho que são populações diferentes, né? Teve uma população que se conscientizou, teve uma população que, no caso, buscou o bônus até por questões financeiras também, e teve uma parcela da população que, infelizmente, pequena, graças a Deus, mas que, infelizmente, não se sensibilizou com a situação total e então para isso houve o ônus, né? Eu vejo que os dois casos vão ter que sempre trabalhar juntos. Num próximo momento, claro, quando tiver uma estabilização maior dos mananciais, talvez essas medidas sejam recolhidas, mas no momento atual é bônus para quem está fazendo, digamos assim, a sua lição de casa e para quem está se excedendo no seu consumo, que tem um ônus. Eu acho que é trabalhar conjugado mesmo. Tá. Em relação ao tratamento de esgoto, a gente vê países como Israel que tem um funcionamento muito avançado em relação a isso e o Brasil ainda é muito leigo em relação ao tratamento de esgoto. O que você acha que faltaria para o Brasil um dia alcançar e você chegar no ponto de poder beber aquela água que um dia foi de esgoto? Eu acho que nós temos tecnologia para isso. Já tem algumas plantas de estação de tratamento de esgoto que utilizam essa tecnologia. Em Campinas também muito forte, na própria Sabesp também existem algumas estações que utilizam essa tecnologia. Eu acho que a questão é escala também, né? Eu acho, num primeiro momento, eu vejo um foco muito grande da água de reuso para um fim industrial, seria um primeiro passo. Eu acho que, claro, Israel já, mas no passado, as coisas têm que ir por etapas. Eu acho que a primeira etapa é a utilização dessa água de reuso para um fim não tão nobre como o abastecimento público. E na medida porque é uma água mais cara também, né? Então, à medida que as coisas forem avançando, aí nós vamos estar com uma disponibilização tecnológica maior para poder atender, quem sabe, num futuro, a população também com água de reuso. E, Nivaldo, qual você acha que vai ser a herança cultural, se é que a gente pode dizer dessa maneira, dessa crise, não só para os paulistanos, não só para quem vive no Sudeste, mas para os brasileiros de maneira geral? Ao meu ver, o legado dessa crise é a questão da gente saber que dá para se viver com menos água que vivíamos no passado, né? Se a gente fosse ver o quanto, até o exemplo que foi mostrado, né? Até pequenos hábitos, eles podem influenciar diretamente no nosso consumo, um consumo mais consciente. E para as concessionárias também terem os seus dados históricos e justifiquem outros investimentos. Eu acho que esse é o grande legado. Tivemos níveis históricos
para se trabalhar do ponto de vista das concessionárias e para o nosso lado de população, da população também, de sociedade de forma geral, é ter um uso mais consciente nesse bem que, mesmo sendo colocado como recurso renovável, a velocidade de exploração, às vezes, ela é diferenciada. Então, nós temos que tratar como um recurso finito, sim. Bom, Nivaldo, como o nosso tempo aqui não é dos mais extensos, a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. E muito obrigada a você pela sua audiência. Se você aí em casa tem alguma boa ideia de como economizar água, manda para o papo.com via Twitter ou Facebook. A gente vai adorar poder explorar um pouco a sua ideia aqui. Muito obrigada. Até a próxima.